E aí rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo, eu sou o Lucas e tô começando mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Então se você já caiu de paraquedas, já deixe muito seu like e se inscreva no canal, porque eu estou lançando vídeo todos os dias. E nesse vídeo eu arranco um pedaço e eu faço stories, mano. Então, não perca os meus vídeos, vai estar saindo todos os dias. Mas então, hoje nós vai estar reagindo aos vídeos mais bizarros da internet. Então, sem enrolação, bora reagir a esse vídeo. E não repara na minha cara de sono não, que eu acabei de acordar, beleza? Mas então, sem enrolação, sem nada do tipo, bora lá reagir a esse vídeo mais estranho. Japão, um país repleto de mistérios que desafiam a lógica e a razão. Desde antigas lendas que assombram gerações inteiras, até casos criminais que chocam o mundo até os dias de hoje. Eu juntei alguns casos, lendas, mistérios e relatos de algumas coisas bizarras que aconteceram no Japão e compilei tudo nesse vídeo. Muita coisa boa ficou de fora, então se você quiser que eu faça alguma parte 2 ou souber de algum caso, lenda, tanto faz, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar trazendo para vocês no próximo vídeo. Sem mais delongas, vamos começar. Tela preta. Segundo a lenda, um aterrorizante conto intitulado Cowhead, ou Cabeça de Vaca, foi descoberto no Japão no início do século XVII. A verdadeira origem dessa história continua envolta em mistério. Diversas escritas dessa época fazem referência a esse conto, mencionando apenas seu título e descrevendo como uma história horrível demais para ser contada. Dizem que ao ouvir o conto, pessoas eram tomadas por um medo tão intenso que passavam a se tremer euforicamente por dias seguidos, sem querer comer ou beber nada, até morrerem por motivo desconhecido. Por ser muito perigoso, quase todas as cópias desse conto foram destruídas. Atualmente acredita-se que restam apenas pequenos fragmentos do conto original. Porém, recentemente surgiu um boato sobre um professor que, inexplicavelmente, conseguiu alguns desses fragmentos. Ele estava em uma excursão escolar e tinha o hábito de contar algumas histórias de terror para entreter os alunos, até que ele decidiu contar a amaldiçoada lenda do Cabeça de Vaca. Já nas primeiras palavras, as crianças começaram a gritar e a entrar em pânico, na esperança de que parasse de contar, mas o professor aparentemente tinha entrado em um estado de transe. Seus olhos ficaram totalmente brancos e ele não conseguia parar de ditar a lenda. As crianças ficaram pálidas e tentavam tapar seus ouvidos enquanto gritavam. Cerca de 1 hora depois, o professor recobrou sua consciência e viu que o ônibus tinha caído em uma vala. Todos os estudantes estavam desmaiados, espumando pela boca, e o motorista estava desacordado, suando e tremendo muito. Nunca mais se ouviu falar no que aconteceu com eles logo após o acontecimento. Ficou preto. Tela suspense. Suspense, rapaziada. Nem sei o que tá escrito ali, mas suspense. Kuni-Kuni é uma criatura com um corpo branco, fluido e humanoide, que se move como um tecido. Algo como um lençol se movendo num dia de fortes ventos. Kuni-Kuni significa corpo que contorce. A criatura geralmente é vista na parte rural do Japão, em dias quentes de verão. Ao menos é a única coisa que se sabe sobre a criatura, já que todas as pessoas que o viram pessoalmente perderam totalmente sua sanidade ou morreram de uma forma grotesca. O conto tem muitas modificações, mas um relato em questão acaba moldando tudo. Um garoto e seu irmão mais velho estavam passando as férias na casa de seus avós. Os avós das crianças moravam numa área rural, próxima a uma grande plantação de arroz. Os garotos saíram para brincar e a leve brisa de verão que refrescava o campo parou de repente. Um forte arrepio passou pela espinha das duas crianças que ali brincavam, até que o garoto percebeu que seu irmão mais velho estava olhando inquieto para o longínquo horizonte rural. O garoto então olhou na mesma direção e percebeu que havia uma pessoa de roupas brancas fazendo movimentos muito estranhos, como se estivesse se contorcendo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Mas a parte mais estranha era que a pessoa dobrava os braços de uma maneira fora do normal, em ângulos completamente impossíveis para um ser humano normal. A pessoa se dobrava e se movia, como se estivesse num tipo de dança macabra. Os garotos foram correndo para dentro de casa e voltaram com binóculos, querendo ver o que aquela pessoa estava fazendo. O irmão mais velho insistiu em ver primeiro.
Quando o garoto botou binóculos no rosto, seu corpo se tremeu por completo. Ele ficou pálido e começou a suar frio. O binóculos caiu de suas mãos. O irmão mais novo, então, já preocupado, perguntou: Você está bem? O garoto então só respondeu de uma maneira lenta, quase sussurrando: Você não deve ver. Os ossos do irmão mais velho começaram a estalar, enquanto seu corpo todo se dobrava, como o corpo daquela criatura. O pobre garoto tinha uma expressão de enorme dor e sofrimento, enquanto cada osso do seu corpo ia se rompendo. Ele se movia da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. É doido, Mas fazer o que, né? Sai daí, capeta. Ninguém deve ver. Ninguém deve ver. Acabou. O comercial assombrado da... Esse comercial, aparentemente bobo, de um simples videogame da Nintendo, esconde um mistério que assombra as noites de muitas pessoas. Oxe, mas ele foi fabricado lá no... Foi fabricado aí? Pensei que era aqui no Brasil, mano. Você conseguiu perceber? Não? Bom, aqui está. O que é isso? Essa figura pálida na janela. Não só a Nintendo, como o Japão sempre foi muito famosa por criar comerciais bizarros e desconfortáveis. Mas pra quê? Isso claramente não foi planejado por ninguém ali da equipe. Talvez tenha sido só um pequeno erro de gravação. Pode ser, mas por que ela está com a pele pálida daquele jeito? A equipe que gravou o comercial relata que ninguém da produção estava fora do veículo enquanto as gravações estavam rolando. Muito menos uma mulher com uma pele tão sem vida e pálida desse jeito. A gente não tem uma resposta oficial do que tenha sido essa figura passando pela janela do ônibus. Pelo visto, nem teremos. Esse comercial continua um mistério desde então, e muitos consideram ele amaldiçoado. Essa história é bem popular, e provavelmente muitos de vocês já conhecem. Mas para vocês que não conhecem, esse é um poema chamado O Inferno de Tomino. Pega, nome Dizem pesado, que você deve apenas lê-lo na mente, pega nesse nome, nunca em voz alta. Pega nesse nome, e se caso você ignorar o aviso, algo terrível pode acontecer com você. Não se sabe ao certo quando o rumor desse poema começou, mas muitos dizem que o poema possui uma maldição. Alguns usuários curiosos do 2chan relataram que leram o poema em voz alta e nada acontecia. Já outros, até hoje, nunca voltaram para relatar sua experiência. O criador do poema se chama Saiju Yasu. Saiju era um conhecido poeta japonês que criava canções para crianças. Dizem que ele criou o poema quando tinha 27 anos, e sua inspiração veio após a morte de sua irmã. Com extremo luto, Saiju criou O Inferno de Tomino. Um diretor de cinema chamado Suji Terayama se apaixonou pelo poema e acabou criando um filme inspirado nele. O filme se chama Pastoral, Morrer no País, e foi lançado em 1974. Terayama acabou morrendo alguns anos após o lançamento do filme. Em outro caso, uma estudante universitária morreu uma semana após ler o poema em voz alta em uma brincadeira entre amigos. Outros casos envolvem doenças graves, acidentes de carro e a sensação de uma presença maligna te observando durante a noite. Tudo leva a crer que o poema esconde algo além da nossa compreensão, e que não deve ser incomodado. Repreende, senhor, repreende. Amarra. Amarra, mano, amarra. Amarra. Credo, mano, tá na cara.
maldição, rapaz. Nas estações de metrô do Japão, é muito comum ter alguns armários para você guardar os seus pertences. Mas nesse caso que eu vou contar para vocês, algo muito ruim estava guardado em um desses armários. Era 26 de abril de 2015, 9h40 da manhã. Um funcionário da estação notou que havia uma mala amarela dentro de um armário destrancado. Como de habitual, ele pegou a mala e levou para os achados e perdidos, achando que alguém esqueceu a mala lá ou simplesmente esqueceu de trancar o armário e foi embora. 35 dias se passaram e o tempo de espera havia terminado. Ninguém veio procurar a mala perdida e eles não poderiam deixá-la ali, até porque ela estava ocupando bastante espaço no local. Os funcionários então abriram a mala, na esperança de conseguirem algo que os ajudasse a encontrar o dono da bagagem, para que ele viesse buscar seus pertences. Mas na verdade o que eles encontraram foi algo que pioraria 1000 vezes mais a situação. Ao abrir o zíper da mala, os funcionários se depararam com o corpo de uma mulher idosa, já no início do estado de decomposição. A mulher aparentava ter aproximadamente 80 anos de idade e foi colocada em posição fetal dentro da mala. Os funcionários ficaram em choque e imediatamente acionaram a polícia. Durante a investigação, muitas coisas estranhas foram descobertas. Ao abrirem a mala, os funcionários não sentiram nenhum tipo de odor forte que um cadáver em processo de decomposição exalaria. O corpo da senhorinha estava fechado dentro daquela mala há 35 dias e nenhum tipo de cheiro foi sentido pelos funcionários. O corpo da idosa não sinalizava nenhum tipo de ferimento, machucados, perfurações, hematomas, nada. Havia apenas uma pequena marca bem no centro da testa da mulher. Como o corpo ficou muitos dias dentro da mala, a decomposição do corpo da idosa afetou o trabalho da perícia, fazendo com que eles não conseguissem descobrir a causa da morte da idosa. Como havia se passado mais de um mês desde que a mala foi colocada no armário, as imagens das câmeras não poderiam ser checadas. As autoridades conversaram com outros funcionários e nenhum deles disse que viu algum tipo de atividade suspeita naquele dia. Todo esse mix de problemas acabou deixando os policiais totalmente desorientados. Então, a polícia teorizou. Aquela senhorinha já havia morrido por causas naturais e a pessoa que cuidava dela não tinha condições financeiras suficientes para arcar com o enterro. Então, a pessoa abandonou o corpo da idosa ali mesmo, numa mala, em meio à estação. Mas por que a pessoa deixaria a mala ali? Guardas, câmeras, testemunhas? Por que justamente a pessoa deixaria o corpo de sua familiar em uma das estações mais movimentadas do mundo? O caso nunca foi resolvido e se mantém um mistério até os dias de hoje. Tem mais? Tem mais? Bom, é isso. Acabou, rapaziada. Cara, Graças a Deus. Não aguentava mais ficar reagindo vídeos desses aí. Mas então, se você gostou, deixe muito seu like e se inscreva no canal, que o próximo vídeo vai ser, mano, de caça-terror. Não vou dar muitos spoilers, mas, mano, vai ser um novo quadro aqui no meu canal do YouTube. Então, vou indo por essa. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Tamo junto, é nóis. E aguarde por mais vídeos.